Olá, nesse vídeo vamos mergulhar em 25 dicas e truques de como utilizar o ChatGPT, que é a inteligência artificial mais conhecida do mundo. Até o final desse vídeo, você que é iniciante ou tem um nível intermediário vai poder dizer: eu conheço de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT. Dica 1. Designe funções ao ChatGPT antes de iniciar a sua pergunta. Uma pergunta normal seria assim: me escreva um e-mail pedindo desculpas em até 100 palavras sobre o meu erro no trabalho. A resposta padrão dele já é muito melhor do que a maioria para redigir um e-mail. Agora vamos incluir a função. Haja como um escritor renomado de língua portuguesa e me escreva um e-mail pedindo desculpas em até 100 palavras sobre o meu erro no trabalho. Quando colocamos lado a lado cada resposta, já notamos a diferença de quem escreveu um e-mail normal e quando é o redator ou escritor. Esse é um ótimo exemplo para começar todos os seus e-mails. Eu poderia até dizer: haja como um estudante, haja como um jornalista, haja como um consultor de vendas, e de acordo com cada uma dessas funções, a resposta do pedido de desculpas seria diferente. Dica 2. Continue conversando sobre o tema ou uma pergunta criada. Na dica anterior, falamos sobre como o ChatGPT pode ser usado para gerar exemplos de pedidos de desculpas. Mas e se você quiser que o pedido de desculpas seja mais descontraído? Basta continuar a conversa e perguntar: esse pedido de desculpas deveria estar mais descontraído. Poderia torná-lo mais informal? O GPT vai gerar um novo texto que é mais informal e adequado para uma conversa entre amigos ou familiares, mesmo sabendo que esse e-mail é em um ambiente corporativo. Ou seja, eu não precisei começar do zero para sanar minhas dúvidas. De acordo com cada pergunta e cada continuação, o ChatGPT entende um contexto desde o início para te dar a resposta precisa que você está buscando. Dica 3. Formate como você deseja que o ChatGPT entregue o seu resultado. O padrão dele é por texto, mas poderia ser por tabela, lista ou até mesmo separado por ponto e vírgula. Aqui tem um exemplo. Crie uma tabela com os dias de setembro de 2023. Aproveitando que já estou aqui, eu já vou mudar a minha solicitação porque estou precisando de frases motivacionais. Tabela com os dias de setembro de 2023. Ao lado de cada dia, coloque uma frase motivacional de gurus hindus. Dá vontade de ficar lendo uma por uma, pois todas nos ajudam a nos melhorarmos, mas vamos para a dica 4. Todo o texto editado ele fica salvo como pergunta 1, pergunta 2. Vamos dar uma olhadinha na dica 1, então a gente vai voltar no que a gente perguntou na dica 1 e alterar para ver como que isso é refletido. Haja como um jornalista e me escreva um e-mail pedindo desculpas em até 100 palavras sobre o meu erro no trabalho. Essa sutil mudança de escritor renomado para jornalista faz com que a resposta seja completamente alterada e podemos ir e voltar para as perguntas que foram realizadas para esse tema. E as suas respostas ficam armazenadas logo abaixo. E agora entramos na dica 5. Explique para uma criança. Esse comando é muito utilizado para artigos científicos se tornarem mais acessíveis, ou até mesmo explicar para uma criança se você está com algum tipo de dúvida, descomplicar um assunto ou um conteúdo que você não tem tanto conhecimento, ou até mesmo traduzir para um idioma que você não tem muito conhecimento. E a gente vai explorar bastante esse tema durante essas dicas que a gente for dando nesse vídeo. E indo mais para o particular, quando alguém tem alguma dificuldade de entender o que eu estou dizendo, por eu ser uma pessoa mais técnica, por exemplo, minha mãe tem algumas vezes dificuldade de mexer no computador ou no celular e eu estou remoto com ela. Então eu acesso o ChatGPT para ver como que eu vou explicar de uma maneira mais acessível para que ela possa entender o conteúdo que eu quero ensiná-la. Assim podemos perguntar: explique o que é a independência do Brasil para uma criança de 5 anos. E olha que interessante, ele já começa explicando em uma linguagem super acessível. A independência do Brasil é como quando uma criança começa a fazer coisas sozinhas. Com esse comando, você pode pedir ao ChatGPT para explicar qualquer coisa de forma simples e compreensível, mesmo que seja um assunto complexo. Entramos na dica 6, botão Regenerate ou regenerar. Ele é muito utilizado para que a gente não tenha que toda hora modelar a pergunta para que a gente encontre o resultado desejado. Ou seja, o ChatGPT, como vocês já devem imaginar, ele não é 100% preciso. Algumas vezes fazemos algumas perguntas que ele devolve de um jeito que você fala, poderia melhorar. E aí com apenas um clique,
você pode clicar nesse botão regenerar ou regenerate, que ele muda a resposta e talvez você encontre esse resultado que você tanto deseja. Com o toque deste botão regenerate, você obtém instantaneamente uma resposta diferente. Isso significa que você pode explorar várias abordagens ou ângulos diferentes em sua busca por informações. Por exemplo, se você não ficou satisfeito com a resposta anterior da dica 5, a pergunta "explique isso para uma criança", basta acionar o botão Regenerate e você verá uma nova resposta fresca e perspicaz. É uma maneira eficaz e conveniente de obter as informações que você precisa, adaptadas às suas preferências e requisitos específicos. E entramos na dica 7. Criar o seu próprio newsletter, blog ou o próprio diário. No mundo onde que a gente vê muitos adolescentes, muitos adultos querendo expressar os seus sentimentos, é muito comum todos irem para o Twitter, mas muitas vezes você quer deixar algo mais reservado para você ou mesmo expor sua opinião em formas diferentes. E por isso o ChatGPT ele te proporciona que você organize essas ideias de uma maneira muito simples, no qual a gente vai compartilhar com vocês agora. Esse ato de escrever o seu próprio espaço virtual pode ser terapêutico e também inspirador. Agora imagine como organizar todas essas ideias para o seu diário, blog ou newsletter. A resposta é simples. Comece com as palavras: faça perguntas, assim inicio. Faça perguntas que eu possa responder para o meu diário e depois de eu respondê-las, formate o meu diário a partir do meu texto. Com base nas suas respostas para cada pergunta feita, ficará fácil o ChatGPT se organizar e te dar o melhor descritivo para o seu diário. E olha que ele te instiga a pensar, como a pergunta 7. Você aprendeu algo novo hoje? Se você está pensando em criar um blog, aqui está um desafio para pedir. Liste as 10 praias mais deslumbrantes da Bahia. Claro, há as praias famosas como Itacaré, Morro de São Paulo, Arraial da Ajuda, Espelho, mas como que você pode transformar essa lista de praias em algo bem envolvente e persuasivo no seu blog? Que tal explorar o turismo da Bahia? Então, você complementa a pergunta dizendo: escreva uma publicação para um blog dessas praias e como elas impactam o turismo da Bahia. Você pode criar conteúdo de qualidade que envolva seus leitores e os faça querer saber mais sobre esses destinos paradisíacos. E vamos para a dica 8, que é mudar a aparência. Você sabia que você pode mudar completamente a aparência do ChatGPT com apenas 2 cliques, de acordo com a sua preferência. Se você gosta de uns tons mais escuros, cinza, não tem problema, você pode deixar com esse aconchego, essa cor, já da forma como ele é por padrão. Mas se você quer algo nítido, com a aparência mais clara, você pode alterar isso no ChatGPT, que é que vamos explicar agora como fazê-lo. Isso facilita a leitura e torna mais agradável de ler esse conteúdo. Aqui está o segredo: clicar nos 3 botões ao lado do seu nome, acessar as configurações e em seguida selecione a opção Theme, ou que em português significa tema. Com um simples clique, você pode mudar para o tema claro, light, e verá imediatamente a diferença. É assim tão fácil e rápido personalizar a aparência do ChatGPT para facilitar a experiência que você vai ter utilizando essa IA. E já na dica 9, podemos mudar o tom da nossa escrita. Muitas vezes eu quero melancólico, depressivo, alegre. Imagina mudar todo o tom de uma escrita de acordo com o seu sentimento naquele momento e, consequentemente, o contexto da sua mensagem. Se você quer transmitir um tom mais melancólico ou reflexivo, o ChatGPT vai te entregar. Por outro lado, se você quer um tom mais animado, mais alegre, ele também vai te permitir isso na escrita. Ele é como se fosse um canivete suíço de escritas à sua disposição. Vamos voltar na dica 1 e alterar mais uma vez o texto, agora com um tom mais depressivo pelo erro que eu cometi. Haja com um tom depressivo e me escreva um e-mail pedindo desculpas em até 100 palavras sobre o meu erro no trabalho. Muitas frases depressivas foram utilizadas como profundo sentimento de arrependimento e tristeza, não tenho desculpas para oferecer, lamento profundamente pelo impacto. É uma maneira incrível de personalizar sua comunicação e dar vida e sentimento às suas palavras. Dica 10. Traduzir para outro idioma. O
No meu primeiro vídeo do canal, eu mostrei como um iniciante em línguas poderia utilizar o ChatGPT para aprender. Então expliquei os conceitos básicos, desde como que tipo de pergunta poderia fazer e como melhorar esse aprendizado. No final desse vídeo eu coloco o link para que vocês já consigam assistir caso tenha interesse. Com esse poliglota digital você consegue quebrar qualquer tipo de barreira, porque pode traduzir instantaneamente qualquer tipo de pensamento, ideias ou palavras num mundo globalizado, não somente para o inglês como qualquer outra língua que você tenha interesse. Se você já desejou traduzir uma mensagem, um texto, até um documento inteiro para um outro idioma, agora você não terá mais dificuldade, porque ele entende o contexto e traduz da forma como que aquele outro idioma produz aquela mensagem, ou que da forma que eles entendem, da forma que eles escrevem aquela mensagem. Esse é seu próprio tradutor pessoal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você vai ter ao seu dispor assim que quiser utilizá-lo. Aqui está como é simples. Basta indicar o idioma de origem e o idioma de destino, e o ChatGPT fará o resto. Traduza o texto abaixo do português para o inglês. Se você está gostando do conteúdo neste vídeo, não se esqueça de apertar o like e comentar como você tem utilizado o ChatGPT na sua vida. E temos a tradução. If you are enjoying the content of this video, don't forget to hit the like button and comment how you have been using ChatGPT in your life. Sua mensagem ganhará vida em outro idioma, mantendo a clareza, a nitidez da mensagem que você quer expressar, indo para um mundo mais globalizado onde todos vão ter um acesso amplo à sua mensagem que você quer passar. E na dica 11, vamos mudar o estilo da minha escrita. Apesar que na língua portuguesa, tom e estilo eles são muito próximos, no ChatGPT ele tem um contexto bem diferente. Imagine que vocês são fãs do Machado de Assis, por exemplo, onde você gosta daquele tom de ironia que ele usa de vez em quando ou a profundidade que ele tem nos textos. Você pode pedir ao ChatGPT para que ele haja como o Machado de Assis, por exemplo, e ele vai, baseado em todos os livros que ele tem no seu histórico, utilizar esse tom na sua mensagem que você for expressar. Como será que ficará aquele e-mail de desculpas da dica 1? Haja como Machado de Assis e me escreva um e-mail pedindo desculpas em até 100 palavras sobre o meu erro no trabalho. E se eu retiro as 100 palavras, aí vocês vão ver exatamente que o Machado de Assis está aqui dentro do ChatGPT. Vemos um texto com um pedido de desculpas, com profundidade psicológica. Uma vez entendido esse estilo, você pode incorporar outros famosos brasileiros, como Pelé, Carmen Miranda, Zeca Pagodinho e até ir para o ramo da política, colocar para agir como Bolsonaro ou como Lula. Dica 12. Rápido aprendizado ou estudo. Você já teve o interesse de em algum momento conseguir resumir um texto longo ou pegar o conteúdo de um site e ter ao seu dispor os pontos-chave daquele site ou até mesmo criar dicas úteis no seu dia a dia? Pois bem, neste exemplo nós vamos conseguir transmitir como que eu posso otimizar o meu estudo com o ChatGPT. Faça uma lista com os 10 países mais populosos do mundo. E aqui temos a lista completa, economizando seu tempo e esforço em busca dessa informação. Ele também pode resumir livros digitais, destacando os pontos importantes e essenciais. Esse é um livro que é o meu livro de cabeceira, O Amor é para Agora, O Amor é para Todos, onde um dos textos ele fala das 4 criações energéticas, o qual eu vou pedir para que ele faça um resumo desse texto. Quero um resumo e os pontos mais importantes do texto abaixo. Eu copio o texto e coloco logo após a mensagem. E assim, já temos um resumo das 4 formas de criação energética. O ChatGPT fará todo o trabalho pesado para você. É como ter um assistente de pesquisa e resumo sempre à disposição. Dica 13. Revisar a sua gramática. Essa inteligência artificial, assim como o Bard, Bing, entre outras, elas podem ser o seu aliado para que tenha uma escrita impecável, corrigindo todos os vícios de linguagem ou escritas que poderiam ser melhoradas. Imagine poder contar com um revisor de gramática instantâneo sempre à mão. Você pode pedir para revisar qualquer texto e receber sugestões valiosas para aprimorar sua gramática e estilo de escrita. Poderia revisar gramaticalmente como melhorar esse texto para mim? Todo vício de linguagem também deve ser corrigido. Coloquei o título Descoberta de um Novo Planeta e logo na sequência o texto. Ele corrigiu palavras inexistentes em português. Dum para de
assim como sugeriu troca de palavras para ficar um português mais refinado. De ele está localizado para encontra-se. Assim, se você deseja melhorar a qualidade do seu texto, basta pedir ao ChatGPT uma revisão. Ele vai te dar alternativas de textos, corrigir o que precisa ser corrigido, assim como também eliminar vícios de linguagens, tornando a sua mensagem mais clara e também profissional. Dica 14: guia com um passo a passo. Ele pode ser o seu guia para praticamente qualquer atividade que você queira fazer, desde algo super simples até algo super complexo. Ele vai sempre se adaptar a qualquer tipo de empreendimento que você queira aplicá-lo. Por exemplo, se você está enfrentando o desafio de trocar uma lâmpada em casa e deseja um guia claro e fácil de seguir, basta pedir: me forneça um guia passo a passo de como eu posso trocar a lâmpada de casa. Observe que ele coloca bem detalhado o que deve ser feito, desde esperar a lâmpada esfriar, se for aplicável, até o teste da nova lâmpada. Agora, se você está lidando com uma tarefa mais complexa, como a instalação de um roteador, você terá um guia passo a passo detalhado, fornecendo instruções claras e precisas para concluir a tarefa com sucesso. Me forneça um guia passo a passo de como eu posso instalar um roteador. E da mesma maneira que ocorreu na lâmpada, ele te explica o que deve ser feito no roteador, inclusive o endereço IP. Para ser mais completo, você pode informar o modelo do seu roteador e a resposta que ele te dará será surpreendente. Dica 15: estar atualizado com as novidades de inteligência artificial. Então, para isso, siga esse canal Visionário IA para que eu possa compartilhar com vocês semanalmente os conteúdos e as novidades que vão surgindo de inteligência artificial, assim como também no descritivo desse vídeo eu coloco outros meios que você pode se comunicar comigo. Já na dica 16, ele pode ser seu guia pessoal para seus gostos e preferências. Eu sou uma pessoa que gosto de tudo que é baseado em fatos reais. Então, de uma maneira bem simples, vou pedir uma tabela para ele com informações do que eu julgo ser importante. Crie uma tabela com 10 linhas e 5 colunas contendo filme, livro, peças de teatro, séries de TV e fotografia. O tópico é baseado em fatos reais. Veja como é super simples encontrar o que necessita ao seu dispor, sem a necessidade de ficar procurando essa informação em sites de buscas como o Google. Com essa tabela, você poderá explorar assuntos que estão relacionados ao seu gosto. No meu exemplo, eu posso buscar novos filmes para assistir, fotografias para apreciar, ou se tem alguma série que eu não assisti ainda que vale a pena eu estar assistindo. Dica 17: chuva de novas ideias, ou mais conhecido como brainstorming. Em algum momento você já se deparou com aquela vontade de ter novas ideias ou uma inspiração para algo? Saiba que essa IA é uma fonte inesgotável de criatividade e uma ferramenta incrível para gerar ideias originais e frescas. Por exemplo, eu necessito planejar conteúdo para esse canal de inteligência artificial e desejo uma lista variada de tópicos interessantes. Basta eu pedir: ajuda-me com ideias de temas para o meu canal de inteligência artificial. Ele me colocou 15 ideias e com certeza algumas delas eu incorporarei em alguns dos meus próximos vídeos. E aproveito para pedir para vocês também colocar aqui nos comentários que assuntos você gostaria que eu explorasse mais falando ou tudo que tem a ver com inteligência artificial. Dica 18: utilizar o ChatGPT para fazer mediação. Eu copiei essa dica de uma pessoa que postou no Instagram uma discussão que estava tendo com a esposa. Então o marido colocou no ChatGPT para ver quem que tinha razão. Não recomendo isso, porque você pode colocar o seu casamento à prova, lembrando o que é melhor, né? Aquela frase famosa, ser feliz ou ter razão, mas ele pode servir como um orientador, colocando vários pontos que pode ser a seu favor de uma discussão, como pode ser contra, para que vocês entrem em um acordo comum, tanto num relacionamento de casal, relacionamento entre amigos ou qualquer tipo de discussão que você tenha. Mas aqui segue o meu cenário criado. Estou tendo discussões com a minha esposa sobre sair com os meus amigos para assistir um jogo de futebol na quarta-feira, e ela não quer deixar. Por nós termos um filho pequeno de 8 meses, ela só tem a noite para fazer suas atividades, porque passa o dia inteiro cuidando do bebê, e eu passo o dia inteiro trabalhando e necessito relaxar do estresse do trabalho. A maior preocupação da minha esposa é que eu conheço uma nova mulher no bar e traia ela, mas ela não tem coragem de verbalizar isso. Lembro-lhe que o bar vai 90% de homens e 10% de mulher, e esse risco é mínimo.
Se você tivesse no meu lugar, qual o percentual de chance que você iria ver o jogo no bar com os amigos? Assim como um psicólogo de casais, o GPT te trará todos os pontos que devem ser considerados de cada lado, para que o casal tome a decisão do que é melhor ser feito. Dica 19. Entenda as limitações do ChatGPT. Tudo que ele considera ilegal, inapropriado e prejudicial, ele vai barrar. Por exemplo, querer histórias de contos eróticos, querer acessar sites de filmes falsificados, informações sobre vendas de drogas. E para quem tem a versão gratuita, vale lembrar que todas as informações vão até setembro de 2021. Então não adianta perguntar que dia que é hoje, o que vai acontecer em 2031. Ele não vai te responder. Muito menos peça informações sobre notícias atualizadas, o que aconteceu ontem, o que foi que ocorreu no evento do The Town, que foi recentemente. Então, esse tipo de informação ele não irá fornecer. Ele também é horrível para contar piadas, então não tente criar piadas no ChatGPT, que não funcionou comigo. E também vale lembrar que, assim como o Wikipedia e outros sites que fornecem conteúdo, muitas vezes o ChatGPT ele pode não ser preciso, ele vai te dar uma resposta que não é a correta. Então vale sempre reforçar a fonte, vale sempre buscar da onde que vem aquele conteúdo, para que uma informação que tenha lá você não leve como 100% verdadeiro. Já vi até em grupos que existem aí na internet de mídias sociais falando que muitas vezes ele errou até a tabuada, por exemplo, do 7. Então, contas e modelos matemáticos também ele pode não ser preciso. Dica 20. Crie sua própria forma de estudar e aprender. Utilizar o ChatGPT para aprender e estudar de uma forma que otimize o seu tempo e que o seu aprendizado ocorra rapidamente, ele é muito valioso, ele é muito forte. Principalmente, uma das ferramentas utilizadas para aprendizados é o flashcards, que tem como conceito ir passando na tela algumas perguntas e você vai memorizando através de vocabulário. Você pode utilizar para decorar questões técnicas, informações valiosas. Você vai decidir como trabalhar. Deixa eu apresentar um exemplo de como que funcionaria esse flashcard. Gere flashcards sobre esses líderes políticos e faça um teste dizendo a descrição. E eu tenho que responder com o nome correto. Se eu tiver correto, diga correto e siga em frente. Se eu estiver incorreto, diga que está incorreto, depois me dê a resposta certa e siga em frente. E já tenho 5 respostas para serem dadas de acordo com o descritivo que o ChatGPT gerou. Imagina você mesmo preparar os seus testes para passar no Enem, entrar em um concurso público ou alguma atividade que você necessite estudar e praticar. Vale a lembrança que existem muitas outras maneiras de aprender com o ChatGPT. Você pode utilizar ele para tarefas práticas, de uma forma de aprendizado, revisões constantes, feedback construtivos ou feedbacks que vão com um nível de profundidade que você exige, entre muitas outras maneiras. Esse, inclusive, a forma de aprendizado com o ChatGPT será um tema futuro meu de próximos vídeos, que aí eu vou fazer de uma forma bem detalhada. Dica 21. Crie planos personalizados que permitem você ter os seus objetivos sendo transformados em realidades. E o mais interessante, ele é personalizado, ou seja, de acordo com uma série de dados que você vai fornecer, desde idade, peso, qual que é a altura, quais são os seus objetivos. Eu quero fazer uma dieta, eu quero fazer exercício físico, questões de saúde, entre vários outros. Você fornece esses dados, inclusive com o seu histórico passado, o que você imagina para o futuro e a frequência que você quer fazer esse plano, e imediatamente ele te dá o resultado adequado para você, para que você já consiga colocar ele em prática. Quero um plano de exercícios de 2 vezes por semana. Tenho 80 quilos, 1,81 m, 39 anos. Já fui em academias no passado, mas nunca fui fã e nunca fiquei mais de 6 meses. No futuro, imagino eu precisando de musculação para poder sustentar meu corpo e não ficar sedentário. Esse plano deve ser por 1 ano, para depois eu ter a possibilidade de revisá-lo. Agora sim já posso começar os meus treinos e, mais importante ainda, eu posso pedir para ele ir mais leve ou mais pesado nas atividades propostas. Tudo depende de sua experiência e o quanto dá conta. Quanto mais detalhes fornecer, o ChatGPT vai ser mais preciso na resposta que talvez você esteja esperando. Dica 22. Instruções customizadas salvas.
Essa é uma poderosa ferramenta que é conhecida como Custom Instructions, que permite que você personalize a forma como o ChatGPT vai te retornar as informações. Então, uma vez feito isso, todas as demais respostas que ele te fornecer vão estar de acordo com seus objetivos, metas que você tem traçado e de acordo com o seu perfil. Para acessá-la, ao lado de seu nome, clicar nos 3 pontos e depois em Custom Instructions. Ele está dividido em 2 perguntas, sendo a primeira para você falar mais sobre você, que cidade mora, qual é a sua profissão, hobbies, quais metas de vida possui. Já na segunda parte você orienta como que as respostas devem ocorrer. Se quer que ele esteja sempre formal ou casual. As respostas devem ser longas ou mais curtas possíveis. Ele deve dar a opinião dele ou permanecer neutro nas respostas. Lembrar de deixar verde ou Enable for New Chats. Eu já vou colocar o que eu quero. Como estou em constante busca por aprender o espanhol, vou pedir que todas as respostas devem estar na língua espanhola e depois da resposta em espanhol, você deve colocar a tradução para o português da mesma resposta. E por último, colocar em salvar. Agora vamos em um novo chat e perguntamos: o que é inteligência artificial? E todas as respostas vão estar em espanhol e português. Essa capacidade do ChatGPT de moldar de acordo com seus objetivos, projetos ou da forma como que você definiu me surpreendeu de imediato quando eu vi. Isso significa que você pode criar um assistente virtual personalizado que vai te entregar respostas precisas e da forma como que você estava esperando. Você pode ensiná-lo a responder perguntas técnicas e até mesmo o estilo que ele vai responder para ser de acordo com o que o seu público esteja esperando. Então ele é muito válido para empreendedores, quem cuida de marketing digital, porque todas as respostas dele vão se adequar exatamente da forma como que você viu que eu fiz. E a dica 23, renomeie os registros de chat. Apesar de ser muito simples, ela é super poderosa, porque permite que a sua organização das suas conteúdos que você tem buscado, eles sejam encontrados de uma forma muito mais simples. Ao invés de ir lá vasculhando, buscando a informação, se você organiza de uma forma que você consiga entender, rapidamente esse conteúdo será encontrado. A organização é a chave para o sucesso. Isso também se aplica ao seu histórico de conversas. Para cada novo chat que você clica, a IA automaticamente fornece um nome, mas muitas vezes ele não condiz com o que você acredita ser o correto. Ao clicar nesse lápis, você tem total autonomia para mudar o nome, os registros de chat, permitindo que você os encontre com facilidade no futuro o que buscar, sem a necessidade de navegar manualmente por todas as conversas. Exemplos do que você pode criar: código, uma lista, um número, descrição que faz sentido para você, que é o que eu fiz. Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você que estava com um nível iniciante ou que já estava com um nível intermediário, para que agora você já se sinta confortável e sair no mercado dizendo: eu conheço de inteligência artificial, conheço do ChatGPT e outros programas que são bem similares ao ChatGPT. Faço novamente um pedido especial: se você não está inscrito ainda no canal Visionário IA, se inscreva neste momento para que eu produza outros vídeos com o mesmo teor de conteúdos de inteligência artificial que possam te agregar no seu dia a dia. Esse é um caminho sem volta. E ainda ficou curioso quais são as outras 2 dicas que eu comentei no começo do vídeo? Então dá uma olhadinha aqui na legenda que eu já coloquei elas ali. E até o próximo vídeo aqui no canal Visionário IA.